Seja bem-vindo a mais uma edição do podcast do Relatório Reservado. Eu sou o João Bittencourt, editor de política do RR. Nesta edição, os destaques são: presente de Natal para Lula e Haddad. Em meio aos boatos de que a queda acentuada do dólar, no pregão de quarta, decorreu da notícia sobre o segundo procedimento médico de Lula, e em uma quinta com intenso recuo na bolsa, o governo colhe possivelmente o melhor cenário do ano em termos de pesquisas. Se no levantamento da Quaest, com mais de 8 mil entrevistados, a popularidade do presidente em si não chamou atenção e mostrou um quadro muito dividido, no que se refere à corrida eleitoral de 2026, o efeito é outro. Lula angaria amplo favoritismo contra todos os candidatos e se distancia bem mais do que o esperado de Bolsonaro, 52% a 37%. A despeito de análises mais detidas do levantamento, ele já se torna um fato político, não somente pela demonstração de força do petista como, pela imagem de que a oposição pode vir a contar com uma popularidade menor de Bolsonaro e que precisará trabalhar para ampliar o conhecimento dos nomes que podem substituí-lo, com destaque para Tarcísio. No caso do governador de São Paulo, ainda cresce a impressão de que a crise na segurança afeta a percepção de eficiência de sua gestão. 2. Pelo impulso dado a Haddad como o segundo nome mais forte do partido e o sucessor natural de Lula. Há, aí, um fortalecimento do ministro da Fazenda junto ao Congresso e aos aliados de centro-direita, sim, mas igualmente nas tradicionais batalhas internas do PT. É evidente que o panorama pode mudar, mas na conjuntura atual passa a ser muito difícil por qualquer outro nome petista, fora o presidente, é claro, no mesmo nível de viabilidade eleitoral do ministro. Falsas surpresas. De volta ao mercado, o movimento de baixa hoje pode refletir o impacto do aumento de juros em algumas cadeias de empresas, como no varejo, bem como o próprio favorecimento da renda fixa. Sim, mas as interpretações na mídia, afirmando que o motivo foi a surpresa, com alta de 1%, são por demasiado conjunturais e algo vazias. Não somente o movimento já estava amplamente no radar, como era defendido por inúmeros analistas, ainda mais após os números fortes dos serviços, na quarta, e que agora se repetem no varejo, nessa quinta, com crescimento de 0,4% em outubro. O panorama concreto, de fundo, permanece o mesmo, sem prejuízo aos efeitos incontornáveis da decepção, com as medidas de corte de custos do governo, o combo de um BC duro com os sinais de aprovação, ainda em 2024, do pacote do governo, tendem a melhorar as expectativas e diminuir a pressão. Se isso vai acontecer, a aprovação, e qual o grau de contração econômica que a estratégia do banco pode causar, aí são outros 500. Já em termos de indicadores, destaque amanhã para o IBC-BR de outubro, BC, e para o PIB no Reino Unido para o mesmo mês. A voz que você ouviu nesse podcast foi gerada por inteligência artificial, mas todo o conteúdo escrito foi produzido por jornalistas do Relatório Reservado.